Salve, salve galera, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem nesta quinta-feira, 11 de agosto de 2022, dia, conforme o nosso cronograma, né, de atividades da disciplina em Gestão Empreendedora em APS, dia de nossa APS. Pois bem, sou o professor Fernando Volanin e trabalharei com vocês hoje, né, para os cursos de Engenharia Agronômica, quarto período, Pedagogia, quarto período, e Medicina Veterinária, sexto período da UCP de Pitanga. Então sejam muito bem-vindos a essa nossa quinta-feira, dia de nossa APS, aonde, conforme o nosso cronograma, estarei disponibilizando essa videoaula no qual eu estarei aqui apresentando para vocês nesse momento, mais um material de apoio e mais uma atividade para que vocês possam me entregar até a próxima quinta-feira, tranquilo? Espero que todos estejam muito bem nessa quinta-feira gelada, né, creio que está aí na nossa também aí perto aí de Pitanga, na nossa região aqui, também esteja, né, nesse clima gelado aí, mas vamos lá com as nossas disciplinas, beleza, meus queridos? Então, conforme, né, nós conversamos, né, conforme nosso cronograma, na última quinta-feira a gente trabalhou uma apresentação não, né, uma introdução sobre o que é administração, onde vocês viram o tal do PDCO, né, planejamento, direção, controle e organização, trabalhamos um pouco sobre eficiência e eficácia, então hoje a gente vai dar continuidade, né, às nossas atividades, lembrando, nós teremos, né, esse material de apoio, uma atividade, e estarei à disposição de vocês aqui no grupo do WhatsApp, né, das 19 às 22h40. Então fiquem à disposição, né, de me chamarem, tiverem alguma dúvida, para que a gente possa sanar, perfeito? E lembrando, estou na instituição, na UCP, todas as terças e quartas e, né, fico muito feliz se acaso vocês necessitarem de algo, pode me chamar, né, pode me barrar nos corredores que a gente vai sanar todas as dúvidas, beleza? E hoje então, meus queridos, eu trouxe umas coisas mais teóricas, logicamente que é preciso, é muito bom a prática, né, do dia a dia, mas a teoria é muito interessante para que a gente possa entender de onde que veio a teoria geral, desculpa, a administração, com a teoria geral da administração e suas funções da administração, tá? Então eu peço licença aí a vocês agora, meus queridos pedagogos, né, meus queridos agrônomos, meus queridos médicos e médicas veterinárias, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês nesse momento, para que eu possa passar, né, o materialzinho aí da nossa aulinha do dia de hoje. Vamos lá, compartilhando a tela. Acredito esteja aí com vocês. Perfeito. Então 11 de agosto de 2022, curso de Engenharia Agronômica, Pedagogia e Medicina Veterinária da UCP, Faculdades do Centro do Paraná. Então eu trago para vocês no dia de hoje, essa nossa gravação, sobre a teoria geral da administração. Nós vimos na aula passada o que é administração, planejamento, direção, controle, né, como eu bem mencionei, mas agora, a gente vai tratar um pouco porque tem algumas linhas, né. Creio que quando vocês iniciaram desde a parte da agronomia, alguns conceitos teóricos, na medicina veterinária alguns conceitos, né, na pedagogia também. Na administração não é diferente, né, nós temos a teoria geral da administração, que muito é popularmente, chamada, né, aclamada por TGA, Teoria Geral da Administração, que é o campo do conhecimento humano que se ocupa do estudo da administração em geral, não se preocupando onde ela seja aplicada, se nas organizações lucrativas, ou seja, empresas, ou se nas organizações não lucrativas. A TGA trata do estudo de administração das organizações, ou seja, ela estuda toda a parte organizacional. Por que lucrativa e não lucrativa? A gente, logicamente que nós, se formos montar uma empresa, se formos gestores de uma empresa, sempre nós buscamos a parte lucrativa, lógico, faz parte, né?
faz parte dentro desse contexto, dentro desse cenário. Mas também em nossas casas, né, e muitas vezes se você faz parte de alguma instituição que não tem o viés lucrativo, por exemplo, uma igreja, né, uma ONG, mas também você precisa trazer essas teorias, esses conceitos, esses pensadores, a gente pode falar assim, para dentro do teu dia a dia, para que você possa desenvolver ações, para que você possa, além, né, de você conceitual, né, a parte teórico, você partir muitas vezes da teoria para a prática, que é isso que a gente comumente, a gente faz no nosso dia a dia, perfeito? E só para a gente exemplificar isso, nós sabemos que há várias timelines, se a gente tivesse em sala de aula, eu poderia fazer no quadro, né, umas timelines de quando, dessas áreas da administração. Por exemplo, aqui nós temos nessa tela, eh uma administração científica e uma administração clássica, ou seja, a gente sabe que hoje as administrações modernas elas vêm para nos ajudar da melhor maneira possível, mas foi esses precursores, né, como a administração antiga, científica ou clássica, como ali, que iniciaram todo esse processo, no qual hoje a administração, independente se você é no seu nicho de mercado, você como pedagogo, agrônomo, médico veterinário, médica, né, você vai usar esses conteúdos muitas vezes no dia a dia do seu trabalho, né. Então, por exemplo, você tem ali a dimensão científica, que o precursor é Frederick Taylor, já na clássica Henry Fayol, né. Vamos lá, na científica, percebe-se ali que a origem é o chão de fábrica. O que é isso? Que era preocupado em produção, né. Era preocupado, assim, tem que produzir, 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 o tal chão de fábrica, a parte mais operacional, né, do que você vai produzir, né, do que você vai montar, e assim, você se preocupava em quantidade. Já a administração clássica, ela vai muito mais para uma gerência administrativa. O que é isso? O pensar. Né, em vez de eu me preocupar, que tem que me preocupar, né, com o chão de fábrica, ou seja, operacional, de como eu vou produzir as coisas, na gerência administrativa você tem um viés um pouco mais estratégico. Você pensa antes, é tipo, igual essas frases facebookianas muitas vezes, fala assim: "Primeiro você tem que afiar o machado e depois, né, você gasta um tempo ali para você afiar o machado e depois você vai, né, realmente fazer o que tem que ser feito, por exemplo, como, eh, cortar uma árvore, né. O chão de fábrica, assim, vamos cortar a árvore de qualquer jeito, independente se tem um machado afiado, né, ou algo assim, uma ferramenta mais apropriada para isso, né. Então, mais ou menos trazendo uma analogia do nosso dia a dia, né. Enquanto a ênfase do científica é divisão de tarefas, ou seja, a gente costuma muito nos filmes da revolução industrial, né, da questão de divisão de trabalho, da questão da indústria, não sei se vocês já viram ou ouviram, é um filme de Charlie Chaplin que se chama Tempos Modernos, aonde vai apertando, apertando, apertando o parafuso, vai, né, nesse movimento repetitivo e até vai para casa com alguns espasmos no braço por causa desse movimento repetitivo. Então, lá a ênfase científica era o quê? Era você dividir tarefas, ou seja, um fica responsável vamos lá, por um carro, né, um pela porta, outro pelo capô, outro pelas rodas, e assim por diante. Enquanto que na dimensão clássica, você vai administrar tudo isso, né. Você não tem a divisão de tarefas, mas você vai pensar, por exemplo, em investir em uma máquina para fazer tudo isso. Você não precisa ter pessoas para divisão de tarefas, ou seja, você tem princípios administrativos de alto escalão, seja diretoria, supervisão e assim por diante, para pensar em como produzir todos esses produtos. E lógico, o enfoque da científica é a produtividade, quanto maior a produção, já a administração clássica é gerência, ou seja, tá, a administração científica vai para como produzir, né. Então eu vou produzir de qualquer forma. A administração clássica já pensa assim: "Tá, eu vou produzir o quê?" É. Eu vou produzir quanto? Eu vou produzir para quem?
Não adianta haver produção de alguma coisa se não tiver consumo de alguma coisa, né. Vocês, por exemplo, estão estudando pedagogia, por exemplo, né. Vocês estarão se formando porque tem uma demanda do teu trabalho. Vocês não estão fazendo isso por fazer, né, você tem um viés, profissional, como os médicos veterinários, como o engenheiro agrônomo. Então você está fazendo um curso no qual há a possibilidade de você ter uma demanda, né, de trabalho. Então, a gente pensa mais ou menos dessa forma. Enquanto dessa questão da produção é como a gente vai produzir, né, nós vamos nos formar, beleza, tá, e agora? Né? A administração clássica ela traz um pouco mais esse pensamento estratégico, é o pensar antes de agir, é pensar o que que é melhor para que seja feito, o que que eu vou conseguir, de mercado, só vou atender, por exemplo, assim, eu vou me formar e vou ficar só em Pitanga, vou aqui na região ali de Ivaiporã, Manoel Ribas, Nova Tebas, Santa Maria, vou expandir para o Paraná inteiro, né, eu vou trabalhar o Paraná inteiro, ou vou para o Brasil inteiro, ou seja, é uma a administração clássica, ela já traz esse viés um pouco mais estratégico das nossas profissões, do nosso conteúdo, né, do nosso mercado, da nossa profissão, tá? Aqui eu trago para vocês, continuo na teoria clássica, agora na teoria clássica, juntamente com a teoria das relações humanas. Nós sabemos, né, a gente falou nos desafios novos tempos na aula passada, que cada vez mais, né, você tem que se preocupar muitas vezes com a questão do comportamento humano, ou seja, né, das nossas do nosso dia a dia, né, das pessoas no qual nos rodeiam. Então você tem a teoria clássica, que trata a organização como máquina, já da teoria das relações humanas, trata a organização como grupo de pessoas, na qual nesse grupo de pessoas há comportamentos diferentes. Por exemplo, aqui nós estamos em 3 cursos distintos, mas mesmo dentro dos cursos individuais, tem pessoas diferentes, né, tem pessoas com posições desde políticas diferentes, econômicas diferentes, sociais diferentes, pensam de uma forma diferente da outra, ou seja, cada um tem a sua particularidade, independente se para um tá certo ou errado, não tem o certo ou errado, correto? Você tem o seu ponto de vista. É lógico, dentro de uma, sensatez, de uma coesão argumentativa, você vai defender muitas vezes o que você pensa. Nas organizações é a mesma coisa, né, você trabalha com pessoas, né, você tem que desenvolver tarefas, lógico, mas cada uma tem a sua particularidade. Enquanto na teoria clássica, né, enfatiza as tarefas ou a tecnologia nas relações humanas das pessoas. Então, se tem as tarefas, se tem a tecnologia, por que não também utilizá-la para melhorar o comportamento das pessoas, né? Enquanto na teoria clássica, essa inspiração em sistemas de engenharia, cálculos, né, e tudo mais, já nas relações humanas inspirada na psicologia. A psicologia, sabemos nós todos uma importância no nosso dia a dia de hoje, né, mente sã, corpo são, muitos têm esse mantra, né, mente sã, corpo são, né, então você trabalha diante de toda essa questão psicológica, né. Enquanto na clássica nós temos uma autoridade centralizada, ou seja, eu mando, vocês me obedecem. Já na relações humanas, temos uma delegação de autoridade, ou seja, você divide a sua responsabilidade. Você não é o bonzão, você não é o tal, você é junto com as pessoas que vão desenvolver um trabalho. Enquanto que na teoria clássica você tenha uma especificação técnica e competência técnica, né, você tem uma autonomia do empregado nas relações, ou seja, você tem a parte técnica, mas também o empregado ele tem uma autonomia, né, para desenvolver o trabalho, muitas vezes mudar a sua ideia. Por que não? Muitas das nossas empresas, por mais que seja 20, 30 anos, precisa, né, de toques muitas vezes de pessoas de fora, para que as pessoas entendam qual o melhor caminho a seguir, né. Então você vai desenvolver essas situações, né.
Acentuação de visão do trabalho, enquanto a confiança e a abertura em relações humanas, regras e regulamentos na clássica, né, aquelas coisas meio engessadas e tudo mais, né, ali aqui nós já temos a confiança nas pessoas, nessa flexibilização das teorias das relações humanas, enquanto que na clássica você tem linhas e estados, ou seja, a diretoria, supervisão, departamentos, as partes departamentalizadas, você tem dentro das relações humanas uma dinâmica grupal e interpessoal, ou seja, você escuta mais, né. Então essas são as diferenças da teoria clássica para a teoria das relações humanas, né. Aqui nós temos, né, diante de tudo isso também, nós temos uma pirâmide das necessidades de Maslow, né, enquanto por quê? Porque na verdade, né, nós precisamos estar satisfeitos como tanto dentro da nossa organização, ou seja, dentro do nosso trabalho, mas também temos que estar satisfeitos fora do nosso trabalho, né. Desde a parte da autorrealização, né, cada um de nós veja, nós temos uma pirâmide no qual nós temos as necessidades, aonde a base, né, é a questão mais fisiológica, que é a maior, né, então você tem comida, água, sexo, sono, depois horário de trabalho, intervalo, veja, tem a satisfação do não tra fora do trabalho e do trabalho. Vejam como essa pirâmide, lógico, ela vai se fechando no topo, né, porque daí você já entra com a tal de com a segurança, você já entra a parte social, você já entra com a parte de estima, né, também essa parte da psicologia, como também a autorrealização, ou seja, só, né, você tem fora do trabalho educação, religião, passatempos, crescimento pessoal, enquanto que no trabalho, trabalho desafiante, diversidade, participação e crescimento pessoal também. Veja que tem algumas coisas fora do trabalho, como dentro do trabalho, tem, né, uma particularidade. Por que isso? Porque a autorrealização, você pensa assim, diante disso, né, ai, coçou aqui, dentro de uma autorrealização, você pensa assim: "Pô, cara, né, tô me esforçando, tô fazendo tudo o possível, né, vou fazer o quê? Vou trabalhar com certos tipos de situação", né. Essa autorrealização você pensa: "Não, né, não é só pelo dinheiro", por exemplo, né, você vai trabalhar outras situações, você vai trabalhar certas questões diante disso, que você vai ser cada um tem a sua particularidade diante disso, né. Então temos essas situações, né. Deixa eu só tomar um gole de água aqui, meus queridos, só um minutinho. Então tá, tem essa autorrealização. Depois você tem a estima, né. Então tudo isso, diante dessa pirâmide das necessidades de Maslow, né, você tem essas particularidades, né, você tem essas questões muito mais, pontuais, que cada um de nós, que você está me vendo, me ouvindo, né, meus caros alunos, vocês têm um tipo de objetivo, né, vocês vão trabalhar de alguma forma para determinados, quesitos dentro da profissão de vocês, né. Então diante disso, vocês buscam cada um de vocês tem certos objetivos, tanto pessoal como social, né, e assim por diante. Então você tem, muitas vezes, uma pontualidade diante das suas necessidades, né. Cada um de nós somos movidos por comportamentos. Cada um de nós temos algum tipo de habilidade técnica, competência técnica. E nada mais justo, né, do que você trabalhar tudo isso diante, né, desse cenário da pirâmide das necessidades de Maslow, tá. Então isso é uma situação no qual mostra, né, que quanto tanto você precisa ter uma satisfação fora do trabalho, como dentro do trabalho, diante de todas essas situações, tranquilo? Daí tem as características da teoria da neoclássica, né, ênfase na prática, mescla de conceitos, ênfase nos objetivos e resultados, ênfase nos princípios gerais, reafirmação do clássico por inflexível. Então veja, partimos de uma situação clássica, ou seja, um pouco mais engessada muitas vezes, né, para quê? Para que as situações, né, para que as questões administrativas de uma empresa, ela sai de uma engessada,
mas com o passar do tempo, ela vai dando liberdade, né, a essa nossa a essa nossa flexibilidade. Desde vamos lá, vamos dar um exemplo, né. Na administração clássica, a gente viu que é uma parte um pouco mais teórica, desculpa, um pouco mais industrial. Depois você vai para a gerência administrativa, você já vai para um pouco mais da parte de estratégica dentro de uma empresa, que é a parte teórica, né, que é a parte do pensar. E é isso. O que muitas vezes para você para nós, né, isso é uma cultura, para muitos, para você estar trabalhando, você precisa estar capinando, fazendo uma casa, né, pintando uma casa, ou seja, cortando uma grama, qualquer coisa que você esteja fazendo operacionalmente ou fisicamente. Mas para muitos de nós, né, também a gente sabe que o trabalhar é isso que nós estamos fazendo, né. A gente está fazendo isso, o que a gente busca, né, muito mais, é essa questão um pouco mais detalhada, né. Que eu trabalho atrás de um computador, lendo um livro no qual você vai preparar uma aula, um parecer técnico, também é um trabalho, não é somente a parte prática, a parte física, tá. Então é isso que nós vamos determinar diante dessa teoria neoclássica, né. Daí nós temos essa questão um pouco, né, da velha a administração por objetivos e na nova administração por objetivo, você sabe, né, o que a gente estava falando lá na última aula, eficiência e eficácia, nós temos a questão da busca por objetivos e lógico, né, a administração também. Enquanto na velha nós temos da velha da administração por objetivo, nós tínhamos o cotidiano, agora a gente pensa um pouco mais no futuro, né. Como vai ser o mercado da pedagogia, como vai ser a pedagogia daqui a 10 anos, como vai ser a agronomia daqui a 10 anos, como vai ser a medicina veterinária daqui a 10 anos, né. Então você tem tudo isso diante desse cenário. Daí você tem uma visualização dentro de uma empresa, na velha administração, enquanto que na nova você percebe as oportunidades que tem aí fora. Enquanto que você pensava nos produtos, agora você pensa nas pessoas. Enquanto você pensava numa organização, ou seja, na empresa como um todo, eu tenho a minha melhor empresa, eu tenho meus melhores produtos. Agora eu preciso entender que eu tenho que ter em mente que a minha prioridade é para quê? Para os clientes, para os consumidores. Não é o produto, não é a empresa. O que eu tinha por orientação para atividades, agora eu tenho para resultados, rotina, inovações, de como, para quê. Então você vai seguindo ali, né, em um lado dinheiro, máquinas, depois pessoas. Controle centralizado, descentralizado, autoritário, participativo, diretriz e supervisão, delegação e responsabilidade, individualismo, trabalho em equipe. Então você veja, quando você entra na velha, que é a administração clássica, científica, você vem para essa nova, que é dos últimos anos, você pensa, eu deixo um pouco essa situação individualista, né, eu deixo um pouco esse controle centralizado, eu entendo um pouco mais para o meu redor. Tanto que as culturas associativistas, as cooperativas, elas entram um pouco mais já nessa questão da nova admissão por objetivo, que é o quê? Todos nós aqui, né, nós vamos trabalhar em um bem comum, ou seja, todos nós trabalhamos para quê? Para que para que você, eu individualmente cresça, mas eu preciso de todos ao meu redor, né? Como um trabalho em equipe na sala de aula, né, você vai entender, você vai trabalhar, você sabe que um às vezes faz mais do que o outro, né, um fala mais do que o outro, mas o resultado do trabalho, a nota do trabalho é a mesma para todos, independente se um trabalho trabalha mais que o outro. Então você tem que conviver com tudo isso também nessas diferenças, né. Temos essas questões do modelo da burocracia, você sabe que tem isso, né, muitas vezes apegado às regras, excesso de formalidade, processo decisório, normas, ou seja, autoridades. Isso muito a gente vê aqui, né, dentro dessas disfunções, dentro dessa tela, essas questões, né, de que
O órgão público, por exemplo. Nós sabemos, se você precisa de qualquer, departamento, setor de órgão público, você sabe que você vai ter uma dificuldade muitas vezes, né. Muitas vezes o processo é moroso, é demorado, tem as suas a seu sistema, se cair o sistema não faz mais nada, né. Você sai um pouco dessa administração nova, que é um pouco mais flexível, né, um pouco mais participativo, da entra dessa questão burocrática. Que é ne que não sei se a palavra correta seria necessário, mas que faz parte do nosso cotidiano, né. Quem precisa, né, de principalmente de órgão público ou uma empresas muito setorizadas, você sabe que essa é a teoria da burocracia. Essa questão do engessamento também faz parte, e você tem que conviver com isso, porque você precisa. Não tem o que você fazer, né, um exemplo prático, quem tentou já montar uma empresa, dependendo aí, é 1 ou 2 meses, dependendo o nicho de mercado que se vai utilizar, se precisa de bombeiro, se precisa de vigilância sanitária para você obter algum tipo de alvará ou algum tipo de liberação, ou seja, você tem essas particularidades quando você fala em teoria da burocracia, que também faz parte de uma administração. Nós temos também a estruturalista, né, você tem a parte de regulamentos, comunicações formais, impessoalidade, hierarquia, competência técnica, especialização, profissionalização dos participantes, ou seja, essa teoria estrutura é dentro de uma estrutura, uma parte de projetos, muitas vezes, que segue um espinho, né, uma vértebra, né, um modelo no qual você pode trabalhar, mas você não pode mudar muito aquilo, né. Você pega ali um projeto no qual você muda algumas coisas, porque você sabe que advento, né, vem vindo, né, de uma questão um pouco mais burocrática. Então isso faz parte dessa teoria estruturalista, ou seja, racionalização, divisão do trabalho. Você tem as partes da administração científica, clássica lá na frente, mas tem as questões, né, cada vez mais, modernas, mas muitos dentro desse escopo, dentro desses projetos estrutural. Opa, voltei aqui. Dessa situação trabalhista. Nós temos, né, então vejo que quando a gente começa a comparar, né, desde a administração antiga, não digo velha, né, antiga com as novas, que nem sistema mecânico e sistemas orgânicos, você percebe que é quase a mesma coisa, ó. Participação e responsabilidade grupal, compartilhamento de responsabilidade, solução de conflitos, né, ênfase nos relacionamentos, ou seja, veja, enquanto um é individual, outro é em grupo, outro é autoridade e obediência, outro é confiança e crença, outra é responsabilidade dividida, outra é participação e responsabilidade geral, ou seja, tomar as decisões centralizadas de um, descentralizada de outro. Então veja, quando a gente traz um pouco, né, essa questão de administração antiga, independente da nomenclatura científica, clássica, estruturalista, burocrática, né, você entra dentro de uma administração moderna que hoje está mais pautada nessa questão um pouco mais de convívio, de relação intergrupal e assim por diante. Porque a gente costuma mencionar, né, muitos de vocês procuraram emprego ou procurarão, né, muitos de nós, por exemplo, somos contratados ou se você for gestor de empresa, você vai contratar pessoas pelo currículo, o papel, né. A gente sabe que o papel, ele aceita tudo em até em algum tipo de situação, né. Então o que que acontece? Né, você é você é admitido, né, você é contratado pela sua habilidade técnica e competência, currículo. Mas muitos de nós somos demitidos ou iremos demitir por causa do quê? De comportamento, ou seja, pessoas que não conseguem trabalhar com outras pessoas, né, não tem esse trabalho em equipe, não consegue ter, por exemplo, um respeito, não consegue ter um senso de hierarquia que lógico, não é aquela hierarquia de chefe, aquela coisa de cima para baixo, mas também, quando a gente fala em administração, a gente fala também em administração horizontal, então você vê todos do mesmo ângulo, né, mas você sabe que tem um pouco de hierarquia, no qual você tem que seguir de supervisão, de gerência, né.
Então tem tudo isso que nós, no dia a dia, nós nos confrontamos e somos confrontados com isso, dentro dessa questão da administração mais antiga com essa administração um pouco mais nova, né. E aí nós entramos, né, diante de todas essas questões de abordagem sistêmica, ou seja, a gente tem que entender que a gente trabalha dentro de um sistema onde a gente sabe, ó, por exemplo, tem a parte cibernética de tudo isso, né, teoria dos sistemas, matemática, né. Nós temos estatística, em todos os nossos cursos, nós trabalharemos com números, né, desde a agronomia, desde a parte de você ter a parte hoje da tecnologia, desde você, operar um drone para verificar um lugar em uma fazenda. Você utiliza hoje a administração dentro dessas partes dessas escolas, né, da parte sistêmica, ou seja, faz parte do processo. A tecnologia ela está aí hoje para nos auxiliar. Veja, como nós estamos tendo aula nesse momento? A pandemia ela trouxe isso. Olha, eu estou com, né, um computador aqui no meu lado, eu tenho aqui um celular, eu tenho internet e no qual eu estou transmitindo, gravando um conteúdo para vocês. E vocês também, por algum motivo, né, depois lá, também vocês vão ter acesso a essa gravação, né, em algum lugar específico na sua casa, no seu trabalho e assim por diante. Então hoje tem uma abertura maior, né? Hoje você não pode ficar engessado. Hoje você tem possibilidades de estar me vendo e me ouvindo, por exemplo, amanhã, hoje, na sua casa. Amanhã, se você gostou dessa aula, você pode estar me vendo no seu trabalho através do celular. Você pode estar me vendo no ônibus no qual você vai para o CP, por exemplo, né. Então tem essas possibilidades e a administração ela traz isso, né. Temos a teoria da contingência dentro da administração, que também nada é absoluto, né. Tudo é relativo, tudo depende, principalmente no mundo dos negócios, né. Hoje nós sabemos, né, a gente trabalha muito a questão de, vamos lá, comércio internacional, vamos lá, dependemos do dólar, por exemplo, para as muitas negociações. E a gente sabe que o dólar, ele não é um valor fixo, ele muda. Então também nós temos que estar diante diante desse cenário, diante desse prognóstico, né, dentro dessas questões, que você, analisa dia a dia uma situação, né, analisa que nem eu falei, iniciei, né, as nossas conversas. A pedagogia ela é diferente agora do que foi há anos atrás, vai ser diferente daqui a uns anos, então seja a agronomia, a medicina veterinária. Então você vai analisar todas essas situações, né. Então tudo isso faz parte também de uma contingência, ou seja, nada é absoluto, né, nós podemos mudar. Talvez essa mesma aula que eu estou dando para vocês agora, na qual a gente tem teorias e tudo mais, talvez daqui a anos não tenha um outro tipo de situação, um outro tipo de teoria, né, outro tipo de linhas de pensamento, porque nós somos movidos a isso e isso que é interessante. A gente não pode relativizar, né, tudo, né, mas você tem que analisar setores, coisas pontuais e assim por diante, né. Para quase finalizar aqui, meus queridos, também nós temos as níveis de administração. Perceba que também é uma pirâmide, né, na qual nós temos desde questão operacional, que a gente costuma também chamar de chão de fábrica muitas vezes, né, da parte operacional, aquilo que eu falei, para muitos o trabalho é operacionalmente, né. Daí temos o tático e temos o estratégico. Estratégico, a ponta disso é a parte, né, que muitos de vocês serão, porque vocês estão sendo capacitados para isso, né. Veja quantos que gostariam de estar se capacitando ou muitas vezes no lugar onde vocês estão, nas empresas onde vocês trabalham, porque vocês estão lá por merecimento e por capacitação. Então, você trabalha muito essa questão estratégica, né. Então por isso que é o topo e é menor se vocês forem perceber. Por quê? Porque lembrando, nós somos muito operacionais, você muitas vezes você quer, cortar uma árvore de qualquer maneira, enquanto na parte estratégica você pensa: "Não, eu vou afiar primeiro a árvore, né, eu vou ter ferramentas para isso, para que depois eu não perca tempo, né, não perca tempo em,
cortar essa árvore. Se der algum imprevisto também, eu já vou estar mais preparado. Então, os níveis de admissão são esses: operacionais, a parte de supervisão, né, de tarefas rotineiras, a tática, ou seja, as partes de gerencial, né, departamentalização, né, médio prazo, e o estratégico, né, você parte uma alta administração, a parte um pouco mais de visão, foco no longo prazo, planos genéricos, ou seja, enquanto que o operacional você tem o foco curto prazo, ou seja, para amanhã, a parte estratégica você já pensa no ano que vem, no semestre que vem, na década que vem, ou seja, como que vai estar os nossos trabalhos, tá? Então, por hoje, meus queridos, né, hoje seria isso, né, essa parte um pouco mais teórica, às vezes um pouquinho menos difícil a compreensão, faz parte diante disso, né, mas também diante dessa questão da APS Gestão Empreendedora, tem essa questão, né, da parte de teoria geral, ou seja, da parte de eh teórica. Como, né, vocês tiveram aí na pedagogia, na agronomia, né, e na medicina veterinária. Espero que tenha, né, passado algo interessante para vocês, né, no dia de hoje. Lembrando, né, essa videoaula estará disponível para vocês a partir das 19 horas, né, de hoje, junto com esse material de apoio. Deixa eu só tomar mais uma aguinha. Dentro desse material de apoio, né? Acho que eu tô com uma rinite aqui, tá me judiando hoje aqui, né? Então, o que eu tava lá? Esse material de apoio, né, ele vai estar disponível para vocês no Google Classroom de vocês, né, da disciplina de gestão empreendedora, junto com esse material de apoio e juntamente também com uma atividade avaliativa ali, né, valorzinho básico ali de meio pontinho, para vocês desenvolverem, responderem umas perguntinhas para a semana que vem. Não se preocupem, né, que vai ser para a semana que vem, tranquilo? Lembrando, estarei à disposição de vocês até às 22h30, 40 minutos, né, que vocês tiverem de dúvidas, ou se não, estarei na UCP, estou na UCP todas as terças e quartas, fiquem à vontade de me parar aí nos corredores, beleza? Estou aqui no grupo WhatsApp. Até semana que vem com mais uma aula, né, mais um conteúdo sobre gestão empreendedora em APS. Agradeço aí o curso de agronomia, 4º período, ao curso de medicina veterinária, 6º período e ao curso de pedagogia, 4º período. Um grande abraço da UCP de Pitanga, né? Bom final de semana e se encontramos tanto virtualmente como presencialmente na UCP. Um grande abraço.